sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor. E porque tu te entristeces, alegra o teu coração e lembras que ainda te amo. Sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes, nas horas de angústia, tu chegastes a dizer-me assim: Deus, o meu Deus, não está me vendo. Parece que é chegado o meu fim. Oh, não temas, porque estou contigo. Onde andares contigo eu irei. Perdoo tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Para que tu saibas que eu sou Deus, eu vou resolver o teu problema.
saibas que eu sou. Eu vou acabar com este dilema. Eu vou acalmar os vendavais. Vou retroceder a tempestade. Você vai cantar, me glorificar. Você vai ser feliz como era antes. Eu firo e saro. Eu sou Jeová. Sou poderoso, operando eu. Quem pedirá? Eu firo e saro. Sou Jeová. Eu sou poderoso, operando eu. Quem pedirá? Eu firo e saro. Sou Jeová. Eu sou poderoso, operando eu. Quem pedirá? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus nesta manhã de consagração, que estamos começando na sua presença, certos de que Ele está com as mãos santas, preciosas, gloriosas, estendidas sobre todos nós e que Ele nos alcança hoje como ninguém pode alcançar. Porque Ele toca, Ele vai, Ele entra, Ele chega, Ele abre, Ele muda. A história como ninguém pode mudar. Basta crer que Ele pode fazer, além do que se pede, além do que se imagina, além do que se espera. Porque Ele está trabalhando neste dia e Ele pode surpreender seu coração nesta manhã. Por isso, abra o coração, se renda diante dEle, se entregue diante dEle, porque Ele tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. É Ele quem tem preparado a cada manhã de live um banquete diferente. É Ele quem tem forrado a mesa, é Ele quem tem descido com os seus céus de glória, é Ele quem tem marcado o coração, a vida de cada um de nós pela sua infinita bondade e graça, e Ele tem mais para revelar. Ele tem mais para entregar. Por isso não se entregue. Por isso não desanime, porque o Senhor está contigo no caminho, no negócio e na situação. Ele é maior na sua vida, Ele é maior na sua história nesta manhã. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença e vamos meditar na Tua palavra. Eu te peço, alcança cada coração nesta manhã. Visita cada coração nesta manhã. Revela o Teu poder para cada coração nesta manhã. E abre as portas dos céus, derramando da Tua graça sobre cada coração nesta manhã. Os que já chegaram, os que talvez venham chegar no decorrer dessa live, que todos sejam muito abençoados
para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, abre os céus e as portas dos céus e faz os teus filhos viverem muito do que está projetado, planejado e pensado já há muito tempo para a vida deles neste dia, neste tempo, porque tu és o Deus que sabe e conhece tudo, todos, e conhece muito mais do que imaginamos a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Que sejamos hoje e sempre, Pai, muito abençoados para a tua glória e para o teu louvor. Que seja assim, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, para a exaltação do nome bendito, precioso, maravilhoso, único, singular de Jesus. Que seja assim. Que seja assim. Glória a Deus. Vamos juntos ler a palavra de Deus nesta manhã. Sei que você está chegando aí, tem muitos afazeres durante o dia, mas eu vou usar aqui apenas alguns poucos minutos para que a gente possa meditar na palavra e, ao meditarmos nela, crescermos no entendimento daquilo que o Senhor tem reservado para a vida de todos nós. Até porque o Senhor sabe mais de mim, mais de você, do que nós mesmos. Ele conhece tudo, todos e cada um de nós. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, com muito carinho e respeito e reverência diante do Deus eterno e da sua palavra. Abra a sua Bíblia comigo, livro dos Atos dos Apóstolos, e observe comigo, capítulo de número 18, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, e observe, por favor, o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, eu quero levar em consideração a partir do verso 7. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, que temia a Deus, e cuja casa estava apegada à sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu em nosso Senhor, ele e toda a sua família. Escutando muitos dos coríntios, criam em Deus e eram batizados. Então o Senhor disse a Paulo, em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém poderá te fazer dano, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E permaneceu em Corinto 1 ano e meio, instruindo-lhes na palavra de Deus. O que eu preciso entender? O que eu preciso guardar dentro de mim, no meu coração, para que o Senhor leve a bom termo a minha jornada de vida, a minha missão de vida, o meu plano, o meu propósito de vida. E aqui eu quero liberar como palavra de Deus para a sua vida e fazer dessas palavras a temática de hoje. Deus te fará ter êxito naquilo que Ele propôs para que você faça. Talvez o olhar que você tenha para o momento, para a situação, para as condições e para as coisas com as quais você tem lidado, não dê apoio para que você creia numa palavra que venha como essa ao seu coração. Mas eu quero já iniciar dizendo que Deus não nos planta
no lugar errado. E também com isso quero também afirmar que Deus não nos planta para o fracasso. Eu quero com isso também afirmar que Deus nos planta sabendo muito bem que na área, no lugar, no espaço, nós vamos dar certo. As palavras proferidas por Jesus, elas alcançam os ouvidos do apóstolo Paulo. Paulo, que teve uma experiência com Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz: no caminho para Damasco, está agora vivendo um momento em que eu diria que a construção e a realização que ele está vivendo é muito grande. Ainda que no caminho muitos sofrimentos se apresentam, dúvidas, questões e questionamentos também se apresentam com relação a ele, a sua pessoa. Ele aqui não precisa se inquietar com as pessoas propriamente ditas, porque do lado dele está o Senhor. O Senhor que havia dito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, a Ananias, que seria com o apóstolo Paulo. E ele disse que este para ele era um vaso escolhido. E ele agora está vivendo esse tempo de vaso usado nas mãos de Jesus, de instrumento usado nas mãos de Jesus. Ele está vivendo este tempo em que ele é um canal usado nas mãos de Jesus. Só que tudo isso que ele está vivendo o coloca em algumas geografias, umas mais favoráveis, outras menos favoráveis. Tudo que ele está vivendo como promessas de Jesus o coloca em contextos diferentes. E alguns contextos, tudo muito aberto para que ele pregue, anuncie e fale. Em outros contextos, em outras culturas ou em outros ambientes com uma visão de vida, de relacionamento, de sociedade totalmente diferente, ele encontra um pouco mais de dificuldade. E aqui, o Paulo que aparece em Atos 18, nós temos que considerar que ele está, nós diríamos, saindo de uma sequência de experiências que vão desde a humilhante vergonha até a profunda honra e revelação do poder de Deus na vida dele. Eu me refiro a Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que revela-nos quando ele estava em Filipe e ele expulsou o demônio de uma pessoa. Algumas pessoas o pegaram junto com Silas, o chicotearam, o feriram, o colocaram dentro de uma prisão e o deixaram ali. A Bíblia diz que perto da meia-noite ele cantava e orava e o Senhor decidiu revelar-se para Paulo e para Silas. Porque a Bíblia diz que perto da meia-noite houve um terremoto e Deus mexeu com a estrutura que segurava e mantinha tanto Paulo como outros sem condição de se verem no direito de ir e vir, tendo liberdade. Mas quando o Senhor desce, quando o Senhor se revela, quando o Senhor se manifesta, o poder de Deus opera de uma forma tremenda, de uma forma significativa, de uma forma gloriosa. E eu digo que é o Senhor porque eu não consigo pensar e nem crer de outra forma. Até porque a Bíblia diz que tudo que aconteceu como terremoto aconteceu no período em que Paulo e Silas cantavam e oravam louvor e oravam na presença de Deus vivo. Aquilo trouxe uma modificação no olhar do carcereiro com relação a Paulo e Silas, que perguntou-lhes, junto com a sua casa, o que precisava fazer para ser salvo. Aquilo trouxe uma modificação diante dos próprios presos que ali estavam, que tomaram, por exemplo, aquela ação de Paulo em orientar e instruir o carcereiro que estava para se matar. E Paulo disse: não faças mal a você. Não faças mal porque estamos aqui.
E aquele carcereiro foi salvo de si mesmo, através da vida de Paulo e de uma palavra que ele deu. E isso ficou como lição de vida, mostrando que para todas as vezes, para todas as horas em que o nosso coração se sente nas últimas e nos últimos instantes, nós cremos e confiamos e entendemos que Deus tem meios de chegar, formas de chegar, e Ele sempre chegará nesses momentos da nossa vida. Nos momentos que parecem ser os últimos instantes, as últimas horas, os últimos momentos da nossa jornada. Eu digo isso principalmente naqueles momentos que parece que eu e você queremos colocar um ponto final nessa história linda de Deus com a gente por causa de alguma situação ou de alguma circunstância que está muitas vezes atingindo e assolando a nossa existência, a nossa vida. E a gente sente o impacto dessas situações, mas nós precisamos lembrar que nós temos o Senhor pelejando por nós. Temos que lembrar. Agora, uma outra coisa é que aquilo que acontece em Atos 16 modifica o olhar daqueles que haviam empurrado Paulo para ali. Inclusive fica claro ali que a conta teria que ser paga ou prestada diante da sociedade de Paulo, porque Paulo era alguém que tinha também aquela cidadania, tinha acesso, tinha direito, tinha condição de ir e de vir. Mas alguém colocou correntes nas suas mãos, e alguém colocar correntes nas mãos de alguém que considera, que respeita Roma, naqueles dias, era pedir para ser sentenciado. A grande questão é que a injustiça é cometida sem que eles soubessem que Paulo também carregava essa cidadania. Porque Paulo em si apresenta-se como alguém que tem algumas coisas de dons, de talentos, mas também de grandes bênçãos sobre a sua vida. Ele é alguém que estudou aos pés de Gamaliel, ele é alguém que tinha aí a cidadania romana, sendo ele um judeu. Ele tinha esse acesso porque seus pais, seu pai, conseguiu isso. Não foi ele na sua busca, eu tenho certeza, ainda mais pensando com base no livro de Sinclair Ferguson, que ele tinha isso com ele, de ter sido agraciado e abençoado através da vida do seu pai, dos seus familiares, dos seus parentes. Mas ele também carregava consigo a capacidade de dialogar com quem quisesse, porque ele era um poliglota e aí ele poderia entrar em vários lugares, em vários ambientes, ele chegar em vários territórios e conseguir transitar, porque ele era alguém que falava muito mais do que o hebraico, propriamente dito, que era a sua língua já nativa. Ele falava em outros idiomas que ele conhecia muito bem. Não só os idiomas do céu, né? Porque ele diz que falava em línguas muito mais do que os outros apóstolos. Porque Deus deu a ele variedades e tudo, mas ele também fala, não é, nessa capacidade, capacitação que ele recebeu e buscou ter. Então, estou falando de um Paulo que tem essa bênção, ou algumas bênçãos sobre a sua vida. Muitas bênçãos, mas algumas coisas que Deus lhe deu como privilégio. E por isso é o Paulo que é através dos escritos que nós temos nas mãos. Então, diante daquela situação que aconteceu no cárcere de Filipos, as pessoas mudaram o seu olhar e passaram as pessoas mudaram o seu olhar, eu digo aqueles que haviam colocado Paulo ali, e passaram a dizer: ô Paulo, desculpa aí, nós não podíamos ter feito isso com você, cara. Você é alguém que tem cidadania e tem direito, e tem acesso a isso. Paulo disse: mas não é bem por aí. A conta vai ter que ser paga. Estou aqui contextualizando.
Então a gente tem esse Paulo que vive essa experiência ali. E é o mesmo Paulo que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, chega ao Areópago e traz a pregação que nós conhecemos aí, e é intitulada por muitos, ao Deus desconhecido. Quando ele vê vários altares ali, ele começa a fazer uma exposição diante de sábios, de entendidos, e deixa todo mundo embasbacado, impactado diante daquilo que ele anuncia ali. E ele anuncia fazendo uso de um simples altar, um pequeno espaço que estava reservado ali, ao Deus que particularmente não se via. Mas alguém dizia, eu posso crer nele porque eu posso senti-lo. Ele tem mãos e apalpa, ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala. E Paulo disse, bom, se o Deus que está aqui apresentado é o Deus que eu creio ou não, eu vou usar isso aqui em benefício da pregação do Evangelho. E vou fazer com que esses homens conheçam o poder de Deus. E ali ele prega. E aí você lê o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a exposição que Paulo faz das Escrituras e como Paulo anuncia com autoridade, intrepidez e ousadia a palavra de Deus ali. Agora, quando tudo isso acontece, você tem o Paulo em movimento. E é bom levarmos isso em consideração porque eu sempre tenho que dar uma ênfase em algumas coisas que eu falo aqui. Em algumas coisas que eu falo. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós temos aqui um Paulo que está saindo dessa experiência da vergonha, porque foi chicoteado, humilhado publicamente e colocado preso. A honra do Deus do céu que sobrenaturalmente, ou com seu poder, decidiu operar em favor de Paulo e de Silas. E que os tira dali, dando a Paulo um outro contexto, que agora já não é o contexto de um cárcere para ele pregar, mas já é aquele espaço que era usado ao ar livre. E Paulo faz daquele ambiente do Areópago o ambiente da sua cruzada evangelística e anuncia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, revelado na pessoa bendita de Jesus. Então, quando tudo isso aqui acontece, é esse Paulo que vai parar, segundo o texto diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1, em Corinto. E aí no versículo 1 do capítulo 18 diz, e depois que Paulo saiu de Atenas, ele dirigiu-se para Corinto. Aquela Corinto que você particularmente conhece bem, que Paulo enviou ou apresentou orientações e instruções à igreja que ali estava estabelecida. Considerando a cultura da época, ensinando uma série de coisas que fariam diferença na vida das irmãs dentro do contexto social daquele lugar. Uma igreja que Paulo viu como uma igreja que tinha inúmeros problemas e que precisava ser instruída e que precisava vivenciar uma experiência de um grande equilíbrio para poder ser a igreja de expressão que o Senhor queria que ela fosse. Mas que apesar de todos os problemas, era também uma igreja espiritual. É a igreja para quem Paulo fala dos dons espirituais de uma forma bem específica. Ainda que ele cite também na carta aos Romanos dons, ainda que ele fale a igreja de Éfeso, que é uma das igrejas mais poderosas, pode-se entender, do Novo Testamento. Ainda que ele fale a igreja de Filipos, ainda que ele fale aos filipenses, podemos dizer assim, de alegria, mas esta igreja é uma igreja que conhece, tem experiência com questões ligadas aos dons espirituais que fazem uma diferença muito grande. E é
aqui que Paulo está, no território onde esta igreja ela seria estabelecida, onde ela estaria sendo estabelecida, onde ela fincaria as suas estacas, e tudo que ela particularmente faria e viveria seria marcado pelo pastoreio, pela orientação, pela instrução de Paulo, seja corrigindo, seja chamando a atenção, seja pegando firme como pastor, mas ao mesmo tempo, em outros tempos, por um outro lado, ele também falaria a essa igreja sobre as maravilhas do que Cristo tinha para oferecer a ela por meio do Espírito Santo, inclusive os dons espirituais. É uma igreja que tem problema ali dentro. Se você ler as duas cartas, você vai perceber que Paulo está escrevendo essas duas cartas em dois momentos. E o primeiro deles aponta para uma igreja onde o homem que particularmente a ensina, prega e está ali revelando-se para ela como alguém extraordinário e poderoso, esta igreja é uma igreja que está pegando um Paulo cheio de fervor, cheio de autoridade, cheio de poder. E que Paulo exerce sobre ela algumas colocações, ou traz aos ouvidos dela e à mente delas, desta igreja, algumas instruções, algumas exortações fortes, firmes e vermelhas. Depois vem a segunda carta e ele abre a porta para falar justamente dessa graça abundante que em Cristo Jesus nos é revelada, trazendo instruções e manifestando o quanto ele considera aquela igreja, principalmente algumas atitudes que aquela igreja teve, que diferente do primeiro momento, revelaram-se como atitudes um tanto maduras, apesar de que na primeira carta muito de maturidade se percebe naquela igreja. Mas eu não quero falar sobre as cartas de Paulo, a igreja de Corinto. Eu quero considerar apenas o próprio Paulo aqui, como um Paulo que está saindo dessa realidade de Atos 16 e Atos 17, onde ele transita entre as feridas que o levaram ao cárcere de Filipos e a preciosidade do seu esboço e das suas palavras no Areópago. Eu estou falando de um Paulo que está se movendo aqui em dois níveis diferentes. Um que parece ser um nível de grande vergonha, até Deus agir e tirá-lo dali com o seu poder. E o outro, entre aqueles que ele está expondo com maestria sobre a grandeza do Deus que é admirado, adorado e reconhecido por todos nós, o nosso Senhor. E é esse Paulo que vive esses dois momentos, que chega, segundo o texto, a Corinto. Um Paulo, presta atenção nisso. Um Paulo, presta atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Um Paulo que está trazendo no coração isso. A experiência do cárcere. A glória do Deus eterno revelando aquele terremoto. E a capacitação e habilitação do próprio Deus e do seu Espírito que trabalham na mente e no coração de Paulo, apresentando ele como um expositor entre gente muito nobre de excelência, porque ali estavam grandes pensadores ouvindo Paulo pregar em Atos 17. É esse Paulo que a Bíblia diz aí que a Bíblia diz aí na carta aos Coríntios. É este Paulo que a Bíblia diz aí na carta aos Coríntios, que fala com essa igreja como pastor, com autoridade, que fala de poder e tudo. Esse Paulo é o Paulo que chega aqui à igreja de Corinto, transitando entre a vergonha que viveu, o sobrenatural que experimentou e a excelência da mensagem que entregou a gente de nível altíssimo e que eram considerados os grandes pensadores também na época. É
é esse Paulo que chega aqui em Corinto. Como esse Paulo chega, é importante considerarmos. Ele chega com essa bagagem. O que é que essa bagagem deve proporcionar ao apóstolo Paulo? Eu diria toda a segurança possível. Porque para alguém que viveu uma ação poderosa de Deus no meio das feridas e correntes que vivia, vendo Deus sacudir o cárcere de Filipe, para alguém que foi capaz de falar com maestria entre sábios e entendidos na sua época, olhar para Paulo em Atos 18, nós deveríamos encontrar aqui um Paulo totalmente seguro, sem medo de nada. E ainda que eu considere a coragem de Paulo, a ousadia de Paulo, a fé de Paulo, eu sei que ele tem momentos como homem, que ele sente o impacto daquilo que aparentemente se revela no lugar para ele. Se revela no lugar. E às vezes se revela fazendo se sentir um tanto acuado ou incerto do que Deus tem ali. Eu sei que ele vem de uma jornada desde Atos 9 até aqui, que nós precisamos entender que promovem grandes mudanças e deixam Paulo como quem diz, eu preciso esperar Jesus falar. Porque, por exemplo, ele vem de uma experiência de lugar que ele queria pregar e o Senhor não deixou. E aí, de repente, agora, esse Paulo está chegando a Corinto. E aí ele sabe, o contexto aqui é outro. A forma de se relacionar e lidar aqui é outra. A forma de viver aqui é totalmente diferente. O que se considera entre os judeus, com base na lei, aqui não se considera nem com base naquilo que eles particularmente são instruídos. Eles vivem uma vida livre, uma vida totalmente ligada à sua própria vontade e aos seus próprios interesses. Então Paulo chega diante disso aqui. Não está diante de qualquer cidade, não está diante de qualquer povo, e não está diante de gente que está aí muito se importando para algumas regras. E é por isso que na carta aos Coríntios parece que as instruções de Paulo para os crentes levam em consideração, ele leva em consideração nas suas palavras, dizer para esse pessoal, gente, o Espírito Santo tem ciúme de vocês, hein? Cuidado aí, porque não há associação entre luz e trevas, não. São coisas que ele vai colocando que são importantes. E são muitas palavras que ele coloca ali. Então imagine que você tem Paulo precisando ali confirmar, eu sou apóstolo mesmo, gente. Você imagina, ele dizendo, olha gente, deixa eu dizer uma coisa, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Gente, o que Deus tem preparado para vocês é maior do que a proposta disso aqui de baixo, vocês fiquem ligados. Ele fala de espiritualidade, de poder, ele fala de vida com Deus, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Na carta ele fala sobre isso, falando da primeira carta. Ele chama esse povo para isso. Porque ele conhece o contexto e sabe que o contexto para ele é um desafio. E aí eu quero dizer a você que por mais que ele traz coisas grandiosas e preciosas na bagagem, quando ele chega aqui ele tem uma certa cautela. Será que Jesus quer? Será que Jesus não quer? Então vem aqui dúvidas. Que alguém diria, jamais deveria existir, porque o Paulo que está aqui em Atos 18 é alguém que já experimentou o poder de Deus e teve experiências profundas com Deus. Deus o visitou, Deus o tirou do cárcere, Deus tirou Silas do cárcere. Esse Paulo aqui tem que ser um Paulo ousado, corajoso, firme, mas ele chega com cautela. Ele chega com cautela. E quando eu digo com cautela, não é que ele chegue sem ousadia, sem uma manifestação de coragem, de fé. Não é isso.
É apenas pisando, sabendo, querendo conhecer o território e sabendo que precisa pisar realmente com cuidado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele chega e tudo que ele começa a encontrar ali tem a ver com isso aqui. Ó. Olhe para o texto, eu só vou ler apenas o texto e não vou fazer nenhuma exposição sobre isso aqui. Mas veja o que diz na narrativa. E depois que Paulo saiu de Atenas, dirigiu-se para Corinto. Olha o verso 2. Onde encontrou certo judeu cujo nome era Áquila, que era da região do Ponto, e que naquele mesmo tempo chegou da região da Itália com sua esposa Priscila. Então aqui as coisas começam aparentemente bem para Paulo. Ele encontra um casal, ele encontra uma família. Vamos colocar assim, ele encontra um lar. Aí o texto diz assim: pois Cláudio César havia dado ordens de que todos os judeus saíssem de Roma. Então a gente está falando aqui, não é, de uma dispersão. E se aproximou deles. Verso 3. E como eram do mesmo ofício, se hospedou com eles. Então ele encontra aqui um lar. Aí a Bíblia diz assim: e trabalhavam juntos, porque seu ofício era fazer tecidos rústicos para tendas. Porque Paulo chega ali como alguém que está dizendo: bom, eu estou aqui engateando ainda. Então eu vou me envolver com outras atividades e eu conheço bem de fazer tendas. Eu conheço bem de fazer tendas. Então ele é da tribo de Benjamim. Ele conhece a história da sua própria tribo. Então o que ele faz? Ele começa a se envolver ali e vai trabalhando. As coisas que ele vai fazer ali talvez não fossem as mais excelentes, mas eu acredito que era de primeiro nível, de primeira qualidade. Só que ele está ali com outro plano, com outro propósito, com outra visão. Mas ele começa ali, né, trabalhando, e isso vai colocando ele em contato com outras pessoas. Então, se ele quer anunciar o evangelho ali, ele de alguma forma começa a construir um relacionamento nesse dia a dia a partir do trabalho que ele está fazendo. Ele é um fazedor de tendas. Agora, está ali junto com... Ele encontra um lar, preste atenção, encontra uma porta de trabalho. É por isso que eu disse que ele vai chegando com cautela, ele vai trabalhando, vai se envolvendo. Ele não está chegando aqui soltando a bomba, dizendo: eu trouxe uma mensagem poderosa do Cristo ressuscitado para vocês ouvirem. Ele segura um pouquinho. Mas veja que ele vai começar na medida que ele convive com as pessoas, a viver uma inclinação para isso. Então olhe para Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ele vai começar a viver uma inclinação, porque ele começa a ler e dizer: não, aqui eu tenho alguma possibilidade de anunciar a palavra, de anunciar a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o desígnio de Deus. Então eu vou fazê-lo. Então você vai perceber o texto dizendo assim: e como eram do mesmo ofício, se hospedou com eles, encontrou um lar. E trabalhavam juntos, encontrou uma porta aberta, porque seu ofício era fazer tecidos rústicos para tendas. Então veja no verso 4. E cada dia de repouso falava na sinagoga. Então ele pega e diz assim: eu vou usar o sábado para chegar na sinagoga e fazer uma exposição. Então imagine Paulo aguardando os dias e dizendo: eu vou com muita cautela, mas no próximo sábado eu chego lá. E eu vou falar no sábado que vem. Paulo dizendo: se eu tiver a oportunidade, anunciando tudo que eu conheço do Cristo ressuscitado. Aí diz o texto assim: e cada dia de repouso falava na sinagoga. Isso aqui é durante um período de tempo, tá? Porque se você olhar para o versículo de número 11 de Atos 18, a Bíblia diz assim: permaneceu em Corinto 1 ano e meio. Você imagina o que é ter Paulo na região ensinando Jesus, ou sobre Jesus? Que privilégio, que coisa grandiosa era. Ele anunciando a Cristo aos ouvidos das pessoas. Então ele está 1 ano e meio ali. Ele vai ficar 1 ano e meio ali. Pelo menos nesse primeiro período, nesse primeiro momento, nesse tempo aqui.
Então aí você olha para o texto diz assim, e quando chegaram Silas e Timóteo da Macedônia, e isso aqui acontece, você depois de ler Atos 16, é muito importante você considerar isso aqui, que diz assim, e quando chegaram Silas e Timóteo da Macedônia, Paulo era, presta atenção, afligido por causa da palavra. Por que ele chega com cautela? Porque ele sabe que ali vai ter resistências. E preste atenção, ele é alguém que já vem com a bagagem desde Filipos, conhecendo o que é resistência ao que ele prega ou a operação dos sinais de Deus por meio dele. Então ele se posiciona, indo com cautela, anunciando a palavra. Você diria, bom, pastor, mas Paulo tinha que chegar arrebentando, porque ele veio do cárcere e Deus fez um negócio tremendo lá, ele passou no Areópago e ele pregou ali para os mais excelentes, então ele tem que chegar dizendo assim, cara, eu tenho um currículo e eu vou aqui abrir a boca e deixar tudo andar e funcionar como tem que funcionar. Mas não, ele vai com cautela. Encontra primeiro um lar, encontra primeiro uma porta de trabalho aberta e fica por ali. Aí na sinagoga ele vai, porque é comum. Ah, é judeu? É, então vamos lá. Vamos buscar o nosso Deus. E eles vão. Aí Paulo chega na sinagoga e de repente tem uma oportunidade. Aí ele começa a falar. E no que ele vai falar, ele começa a encontrar resistência. Aí o texto diz assim. É bom levar isso, marcar isso na sua Bíblia aí. O texto diz assim, Paulo era afligido por causa da palavra. Aí diz assim, porque os judeus resistiam e blasfemavam-lhes ao lhes testificar ele que Jesus era ungido, o Cristo. No verso de número 6 diz, e sacudindo ele a roupa, lhes disse, desde agora estou limpo, eu irei aos gentios. Por que ele o faz? Porque ele sabe que eles blasfemam. E a blasfêmia deles abre a porta. Agora veja que coisa, por que Paulo sente que tem que ter uma certa cautela? E ele fala aqui com ousadia, com coragem, Cristo. Mas por que ele chega tendo essa cautela? Ele chega porque ele sabia que encontrar resistências, ele sabia que Deus não estava conduzindo para aquele lugar simplesmente para que ele desse continuidade, sendo uma voz para os judeus. Ele sabe que há uma dimensão se abrindo. Ele sabe que Deus já vem dando sinais, desde dos sinais que deu a Pedro até o apóstolo Paulo. Então ele vem simplesmente dizendo, isso vai mexer com muita coisa. Mas eu vou fazer o que Deus quer. Mas eu não vou fazer chegando, chutando a porta, eu vou falar aqui devagarzinho, com simplicidade e autoridade. E ele começa a falar, mas quando ele chega em Jesus, dá problema. Gera conflito. Então o que é que ele colhe do anúncio de Jesus? Blasfêmias, rejeição, pedradas, resistência. Só que agora ele começa a perceber que isso pode lhe trazer danos maiores. Porque você acha que alguém não poderia nesse momento querer matá-lo? Claro que sim. Você acha que tem gente que não gostaria de destruir Paulo ali? Claro que sim. Só que Deus quer que o testemunho de Paulo vá um pouquinho mais longe. E para isso, Deus precisa começar a se revelar para Paulo. Paulo dá uma olhada e ele pode simplesmente dizer, olha, é o seguinte, eu vou voltar para outra área onde as portas para mim já estão abertas, porque aqui o que eu encontro é resistência. E eu sei que nesse momento que ele encontra resistência, é aí o ponto. Qualquer um de nós diria, Paulo, levanta-te. Deus abriu as portas da prisão para você. Levanta-te, Paulo. Deus fez grandes sinais. Paulo, levanta-te, porque Deus te colocou para pregar em grandes lugares, em grandes oportunidades. Grandes coisas você já tem vivido. Levanta-te. Mas ele está olhando e dizendo, peraí.
Eu não posso sair chutando a porta, chutando as paredes. Eu preciso saber se Deus vai levar a bom êxito o eu estar aqui. Me colocar à disposição e servi-lo aqui. Eu preciso saber se Deus vai fazer alguma coisa comigo aqui. Se Deus vai fazer alguma coisa em mim aqui. Se Deus vai fazer alguma coisa através de mim aqui. Eu preciso saber se Deus vai realizar alguma coisa a partir de mim aqui. Preciso. Então ele se move, querendo descobrir se Deus vai fazer. Por quê? Porque ele encontra essa resistência, essas blasfêmias, essa coisa toda, ele dá uma olhada. Só que o Espírito Santo já vai avivando no coração de Paulo a certeza de que ele tem que ter algumas atitudes. E a primeira delas está aqui. Ele bate a roupa nesse lugar onde ele quer saber se Deus vai confirmar o negócio, porque a questão não é só chegar. A questão é se chegou e Deus vai confirmar a estadia. Aí alguém diria, bom, mas já está confirmado que ele chegou e encontrou uma casa. Ele chegou e encontrou uma porta aberta. Só que Paulo sabe que não é só a porta está aberta, porque mesmo a porta aberta e ele tendo uma casa para ficar, as blasfêmias, a raiva, a ira das pessoas que não querem que ele fale que o Cristo é o Cristo, pode colocá-lo em maus lençóis. Então ele vai se sentir um pouco acuado. Acuado por quê? Porque até aqui ele diz, será que Deus vai levar a bom êxito a minha jornada? Agora, uma coisa eu sei e percebo nas palavras de Paulo. Paulo sabia que haviam corações com fome. Paulo sabia que para o judeu o prato era muito cheio, porque eles tinham uma história onde nomes como Abraão, Davi, Moisés deixaram um legado de fé. Paulo sabia que esse povo era um povo que bastava abrir as portas do Antigo Testamento, que eles achariam ali muitos milagres e muitos sinais e muitas coisas tremendas vividas na história por esse povo. Tremendo, amado por Deus, eleito de Deus, querido de Deus. Paulo sabia, e ele diz inclusive aos Coríntios, na carta aos Romanos, aos crentes em Roma, ele diz, olha, tudo é deles. As profecias dos profetas, até o Cristo vem daí. Até Jesus vem daí. O Salvador do mundo vem daí. Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Agora, a grande questão é esse discernimento que Paulo tem. Tem gente precisando, tem gente com fome, tem gente desejando alguma coisa de Jesus, alguma coisa do céu sobre a sua vida. Então eu vou compartilhar estas coisas para que alguém viva isso. Experimente isso. Então o que é que Paulo faz? Diz, olha, já que vocês não querem aqui, eu vou levar para quem quer. Já que vocês não valorizam aqui, eu vou levar para quem valoriza. Já que vocês não abraçam aqui, eu vou levar para quem abraça. Já que vocês não querem dar apoio aqui, eu vou levar para quem apoia. Já que vocês não contribuem, não cooperam aqui, eu vou levar para quem contribui. Para quem está aberto para receber. Aí no meio disso tudo é incrível, porque ele diz claramente no capítulo de número 18, verso 6, e sacudindo ele a roupa, ele dá uma sacudida e diz assim, desde agora eu estou limpo. Eu estou jogando a poeira fora, porque eu vim, eu me esforcei, eu me dediquei, eu me empenhei e vim anunciar a você Jesus Cristo de Nazaré. Desde agora eu estou limpo.
Eu irei aos gentios, diz Paulo. Aí diz o texto, verso 7, e saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, que temia a Deus. Aí olha o que diz o texto, e cuja casa estava apegada à sinagoga. E aqui eu quero que você pare. Porque Deus considera como você chega nos lugares que Ele quer te levar a bom êxito. O que é que Deus considera, pastor? A forma de você construir os relacionamentos que vão te favorecer. Ele achou ali o casal e já conseguiu conquistar a confiança deles e a partir dessa confiança se estabelecer num lugar. Como você se relaciona ou convive com as pessoas que vão cruzando o seu caminho na jornada da vida. Tem algumas que passam e elas passam apenas algum período de tempo sendo bênção para a nossa vida, depois somem. Tem outras que Deus planta. E essas que Deus planta, elas não chegam com inveja da sua felicidade, da sua alegria, da sua chamada, não, ou do seu chamado, não. Elas chegam para ser bênção na sua vida. Elas chegam para ser bênção. Chegam para ser bênção. Então, primeiro que se deve considerar aqui é esses relacionamentos. Paulo chegou com cautela, disse, espera aí, vou devagarzinho. Então ele começa pelo relacionamento. Segundo, a porta. As oportunidades que chegam diante de você, como você lida com elas. A Bíblia diz que ele começou a trabalhar ali. Ele trabalhou com qualidade, com dedicação, com empenho, porque ele soube aproveitar a oportunidade, soube aproveitar a porta. Isso é muito importante levarmos em consideração. Mas em terceiro lugar, a forma que você lida com quem não responde positivamente ao que você acredita. Porque aonde você está plantado, aonde você estiver, você vai ter sempre pessoas que vão olhar para você e dizer assim, eu creio no que você acredita. E você vai ter muitas pessoas que olhando para você vão simplesmente dizer eu não creio. E estas, elas vão ser, eu diria, um espinho na sua vida. Porque elas vão blasfemar, elas vão desconstruir, elas vão zombar. E às vezes dentro do ambiente da própria família isso acontece, porque vai ter gente às vezes achando que você é um louco, um maluco, uma maluca, porque está envolvido com Deus, está envolvido com a palavra, está envolvido com o céu. Mas a questão é como você responde a essas pessoas. E aqui eu quero considerar duas coisas. Primeiro, duas coisas. Primeiro, considere que essas pessoas, elas um dia viverão a sua própria experiência. E que Deus não só tem você como instrumento para ser este instrumento para a vida delas. Então, se você lançou a semente e não teve resultado, para que insistir? Para que insistir com essas pessoas? Se elas não correspondem, se elas não amam ao ponto de sacrificarem, se elas não, para que insistir? Deixe que outros corações cruzem o caminho delas, porque uma hora alguém vai chegar, e quem sabe vai chegar às vezes até como um João Batista, como um rolo compressor, dizendo para elas, olha, é o seguinte, ou você muda, ou muda e pronto. Senão Deus vai te pegar. Há uma necessidade de ter sensibilidade, porque senão a gente insiste e se desgasta e cansa, então a gente vai se esforçando, se doando e a pessoa não vai corresponder. Porque ela tem o coração dela está comprometido com outras pautas e com outras coisas, de modo que ela não vai corresponder. Ela não vai corresponder. Eu estou te falando no nome de Cristo Jesus. Ela não vai corresponder. Então tem horas que você vai olhar e dizer assim, peraí, eu estou me livrando da responsabilidade com isso aqui. Bate a roupa. Desvincula. Afasta-te um pouquinho. Sai de junto.
Uma hora, quem sabe, ela vai sentir falta e vai dizer assim, meu Deus, aquela pessoa queria cuidar da minha alma, quis ser uma bênção para a minha vida. O Senhor plantou ela aqui para orar por mim, para me ajudar, para me amar, para me abraçar, para me acolher. Isso eu não estou falando ministerialmente apenas, mas em tudo que você faz na vida, Deus te coloca para ser uma bênção, mas tem gente que não vai assimilar você como bênção e o que você faz como bênção. Às vezes vão lhe interpretar muito mal e vão fazer inúmeras caras feias com relação a tudo que você fala, mas não tem problema. Seu negócio é com Jesus. Isso pode ser pessoas da família ou fora dela. Pode ser um primo, uma prima, um parente, um filho, uma filha, o esposo, a esposa. Você olha e diz assim, olha, eu amo todo mundo aqui, mas eu vou bater na minha roupa mesmo. Pastor, e deixando? Não, eu estou dizendo simplesmente que você se desvincula da responsabilidade de dar na mão de Jesus. Senão você vai perder suas noites de sono em vão, senão você vai chorar em vão, vai sacrificar em vão. Às vezes tem gente que vai lhe pedir oração 1.000.000 de vezes e é como se a sua oração não servisse para droga nenhuma. Então tem horas que você tem que dizer, para aí, meu irmão, porque é isso? Você vai acabar com a minha fé desse jeito. Porque eu creio que Deus me ouve. E você, por não crer, ou por duvidar, ou por estar passando por alguma fase bem de teste na sua vida, desconsidera toda a oração que eu fiz. Às vezes você plantou, ajudou, cooperou, às vezes ali com alguém da família, da parentela. Chega um momento que você diz, espera aí. Eu espera um pouquinho, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu vou deixar que o Senhor trabalhe. Às vezes há uma necessidade de deixar o Senhor trabalhar. Às vezes há uma necessidade de deixar o Senhor agir. Às vezes há uma necessidade de deixar o Senhor operar. Às vezes há uma necessidade de deixar o Senhor mover a sua vida. Às vezes há uma necessidade de deixar o Senhor mover a sua história. Às vezes há uma necessidade de deixar o Senhor fazer a obra que somente Ele sabe fazer e pode fazer na sua vida. Às vezes há uma necessidade. Então eu estou falando com gente que está me ouvindo aí, que às vezes precisa bater a roupa. Você quer segurar todo, quer fazer tudo para todo mundo. E eu digo, olha, não fica nessa de querer agradar todo mundo, porque não vai. Nem Jesus conseguiu fazer isso. E não é que ele não conseguiu como Deus. É que ele, como pessoa, andando, convivendo, comendo, bebendo, não conseguiu agradar a todos. Isso é uma linguagem que a gente usa muito no Nordeste aqui. Jesus não conseguiu agradar a todos, eu vou agradar. Então você tem que ter isso no coração. Não, pastor, mas é porque eu preciso. Eu preciso dessas pessoas, eu preciso dessas pessoas. Calma. Você tem Jesus na vida, rapaz. E deixa eu lhe dizer, Jesus é real e ele chega, gente, na hora que a gente está, sabe, nos perrengues da vida precisando dele. Ele chega. Bate a roupa. Pastor, eu deixo, eu abandono, eu saio fora. Não, não estou dizendo isso, não. Paulo está batendo a roupa e dizendo, eu me desvinculo de qualquer responsabilidade. No sentido de ter que anunciar o que eu já anunciei, pregar o que eu já preguei, falar o que eu já falei, semear o que eu já semeei, entregar o que eu já entreguei. Talvez seja um momento de Paulo, sanguíneo ou fleumático. Talvez seja um momento de Paulo aqui. Talvez seja um momento de Paulo. Mas é bom a gente considerar, gente, que Paulo também está muito consciente de que tem momentos que você precisa bater a roupa e dizer,
fique aí, eu vou respirar um pouco. Então Paulo diz, a princípio, disse, olha, eu estou me livrando da responsabilidade. Eu já fiz o que eu podia fazer com vocês. Uma segunda coisa importante aqui, isso aqui tem que ser considerado. Tido como muito importante. É que Paulo não olha para essas pessoas assim como substituíveis, ou seja, como se elas fossem um copo descartável que particularmente ele teve algum tipo de contato ali e diz, deixa de lado, jogou fora ou rejeitou. Não, ele não tem isso. E diz, não, peraí que eu vou procurar outra pessoa aqui. Não. Paulo está entendendo que isso aqui é uma lei da vida. Que ele não precisa agir olhando para um e para outro e dizendo assim, você é digno de todo o meu desprezo. Não, ele não precisa disso. Ah, eu vou amar quem me ama. Não, ele não está colocando a coisa pelo viés da vingança. É isso que eu estou dizendo. Na visão de Paulo, Paulo está olhando aqui dizendo assim, sabe o que eu estou descobrindo? É que a cada porta que alguém fecha do coração para mim, Deus abre casas. Deus abre lares. Deus me coloca com pessoas. Deus me coloca diante de pessoas. Deus me coloca ligado a pessoas. Às vezes a gente acha que oportunidades que estão diante de nós são únicas. Mas Deus nos colocou nesta manhã de consagração para dizer algo diferente ao meu coração e ao seu coração. Ele está dizendo a mim e a você, calma aí. Se alguém não valorizou tua amizade, não se preocupe não, como lei, por lei da vida. Virá quem valorize. Olha que interessante. Olha que coisa tremenda. O texto diz assim, ó, verso 7. E saindo dali, quanto tempo demorou? Para Paulo achar um coração, uma casa, um ambiente, um espaço, ou, enfim, quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? Quanto tempo? A gente tem que levar isso aqui como padrão para a nossa vida. Olha, se eu fui rejeitado, se eu fui jogado fora, se eu fui deixado de lado, eu não vou morrer por isso. Deus vai me colocar no coração de pessoas. Deus vai me abraçar entre as pessoas. Deus vai me dar a alegria e a oportunidade de estar com pessoas. E o nome do bendito, do eterno, do soberano, do extraordinário Deus será exaltado e engrandecido no meu caminho, na minha caminhada, na minha vida. Na minha vida. Por quê? Porque Deus tem outros corações. Quanto tempo demora? A Bíblia diz assim, saindo dali. Dali de onde? Dali onde tem gente olhando para ele dizendo, se depender de mim, aqui você não prega. Se depender de mim, aqui você não vai ter sucesso. Se depender de mim, aqui você não vai ter bom êxito. Olha, eu não vou com a sua cara. Eu não gostei do que você disse, do que você pregou, do que você falou, do que você fez. Ah, eu vou sair indiferente. Não te dou um abraço, não te dou uma palavra, nada disso. Te vira. Eu não te considero. Tá? Problema teu. Eu não reconheço que Deus é com você. Problema de quem não reconhece. Você não vai morrer por isso, é isso que eu estou dizendo. Sempre há uma sinagoga com uma porta aberta, gente. Eu estou dizendo que sempre há uma casa, melhor dizendo, com uma porta aberta quando sinagogas se fecham.
Quando corações se fecham, quando corações apresentam rejeições, sempre há uma porta aberta de Deus. Paulo disse, olha, uma grande porta se me abriu, mas são muitos os meus adversários. Os adversários são muitos. Mas Deus sempre abrirá e abre uma porta de escape para aliviar as cargas, para aliviar as dores, para aliviar as feridas, para aliviar todas as coisas que muitas vezes pesam sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Então leve isso em consideração. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, que temia Deus. E diz o texto, e cuja casa estava apegada à sinagoga. Alguém olhava e dizia, ih, o cara está logo aí do lado. E pelas gargalhadas, há uma alegria de Deus na vida dele. Por quê? Porque a gente fechou a cara aqui do lado. Mas Deus abriu novos corações para ele do outro lado. Eu estou profetizando para alguém, porque você vai encontrar acesso. Eu estou profetizando que você vai encontrar oportunidades únicas, significativas para o seu coração, para a sua vida. E eu vou profetizar pela palavra, não demorará para isso acontecer, porque Deus sabe onde te faz chegar, onde te faz entrar, o que te faz viver para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, como último ponto, eu vou parar aqui. Veja que interessante. A Bíblia diz assim, verso de número 8, preste atenção. Tá? E Crispo, o principal da sinagoga, creu em nosso Senhor Jesus, ele e toda a sua família. Escutando-o, muitos dos coríntios criam em Deus e eram batizados. Você percebe isso aí como força de Deus? Percebe isso? Você percebe isso aí? Há muita gente e há muitas histórias. Nós vamos orar assim, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Vamos apresentar diante de Deus. Deus vai agir. Deus dará graça, sabedoria. Então pegue essa palavra de Deus para a sua vida. Estou falando de Paulo lidando com essas questões aqui. E aí de repente Paulo diz, rapaz, eu estava lá dentro. E não fluiu lá dentro. Olha que interessante. Foi preciso Paulo, presta atenção nisso, sair para o que Paulo semeou lá dentro funcionar. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque está dito aí. E Crispo, o principal da sinagoga. Aí alguém dizendo, mas isso não pode acontecer. Se Deus tem que alcançar lá. E Deus diz, não, eu tiro Paulo de lá, trago para casa. E da casa eu alcanço. Eu estou, meu Deus, crendo que Deus está fazendo coisas na casa. Eu vou dizer de novo, eu creio que Deus está fazendo coisas na casa. Deus está fazendo coisas no seu lar, no ambiente da sua família. Deus está fazendo coisas na casa. E não são pequenos sinais, são grandes sinais, porque Deus pode operar onde você não pode, Deus pode ir onde você não tem condições de ir, Deus pode trabalhar naquilo que você não consegue trabalhar e Ele pode agir. Agir na mente, agir no coração, agir na alma, Ele age na casa. E Ele vai agir. Ele vai trabalhar porque o coração daqueles que estão na casa pertence ao Senhor. Porque lá dentro tem quem abra a porta e diga, eu creio, Senhor, que Tu podes, eu creio, Senhor, que Tu reinas, eu creio que o Senhor governa. Deus vai mexer com pessoas
Deus vai mexer com gente através do que vai fazer na casa. Por isso, não se desespere, não se inquiete, não se perturbe, tenha paz em você. Porque os planos são de Deus para casa. E Ele está sendo glorificado. E eu quero aqui ministrar essa palavra debaixo da força do meu Senhor. Ele será glorificado na vida dos seus familiares. Seja o esposo, a esposa, seja um primo, prima, parente, ou seja, filho, filha. Deus será glorificado. Ele desce com força, Ele desce com graça, Ele desce com saúde, Ele desce com a estrutura que você precisa. E o que Ele está fazendo aí, vai fazer com que muitos de fora descubram Jesus, descubram a glória de Deus, descubram o poder de Deus, descubram a autoridade de Deus em ti. Deus está fazendo na casa. Eu vou repetir. Deus está fazendo na casa. Foi Paulo entrar na casa que funcionou. Quem estava na sinagoga foi alcançado pelo que Deus fazia na casa. Tem muita gente que viu Deus, que viu você saindo e disse, acabou para ele. Bom, vivia assim, vivia assado, olha aqui, ó, era aquele patamar, era isso, era aquilo. E eles pensam muitas vezes quanto a você, que você perdeu tudo na vida, não perdeu nada, porque você não tinha, na verdade, nada enquanto estava ali naquela sinagoga, naquele espaço, naquele ambiente. Você passou a ter, depois que saiu dali. Foi Deus te tirar daquele lugar, daquele ambiente, daquele espaço, às vezes daquela porta, para você descobrir a fidelidade de Deus nas suas coisas. É aí que Deus começou a manifestar sobre a casa. E eu quero dizer a você, neste final de ano ainda, você vai conhecer a sustentação de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a vida dos seus familiares, como nunca conheceu. Deus vai estabelecer uma paz aí, Deus vai estabelecer saúde aí, Deus vai estabelecer graça aí, Deus vai estabelecer força aí, Deus vai estabelecer provisão aí, Deus vai estabelecer grandes coisas aí. E Ele será engrandecido, Ele será glorificado, Ele será exaltado. Seu nome será glorificado na sua vida. Pastor, o senhor crê nisso? Creio. Por que o senhor crê? Porque Deus é capaz de fazer muito mais. Deus não nos move para vergonha quando Ele nos plantou. Ele não te deu a família que te deu para você simplesmente ser esmagado pelos processos que assolam às vezes a vida dos seus filhos, da sua família. Não. Deus vai ser glorificado com você e os seus. Deus vai honrar o nome dele aí. Deus vai ser glorificado aí. Eu não sei quantas mudanças você viveu e às vezes algumas são necessárias. Mas Deus vai ser glorificado aí. Ele vai prover tudo. Ele vai agir, vai beneficiar, porque Ele pode beneficiar. Ele. Ele pode. Eni obovas. Lemadanió. Estilaia da gadoevevas. Ele pode. Deus pode fazer. Ele pode. Ele pode. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele pode.
Ele pode fazer. Estou sentindo a glória de Deus aqui, gente. Porque Deus não traz uma palavra ao coração sem que tenha gente que Ele quer mudar a história dessas pessoas. Ele vai te conduzir para o lugar do êxito. Ele vai te favorecer. Ele vai abrir as portas dos céus. Eu quero declarar, já estão abertas no nome de Jesus para você. Agora olha que interessante. O que Deus faz na casa com Paulo. Depois de ter o tirado da sinagoga ou permitido que alguém o tirasse de lá. O que Deus faz na casa. Faz Deus se revelar para Paulo de uma forma mais profunda. E olha que interessante. O ambiente da sinagoga totalmente hostil. O da casa totalmente favorável. Na sinagoga nada de revelação. A não ser aquela que ele estava expondo pela pregação da palavra e ninguém quis valorizar. Aí Deus pega aquela palavra do Cristo ressuscitado, envolve a vida, a mente, o coração, tudo de Paulo. E diz, eu vou abrir uma porta aí para você. Eu vou me revelar para você de uma forma mais profunda agora. Aí diz assim, olhe para o verso 9. Então o Senhor disse a Paulo em uma visão, lá naquela terra. Onde pessoas disseram, se depender de mim, ele aqui não. Se depender de mim, ela aqui não. Se depender de mim, ele aqui não. Se depender de mim, ela aqui não. Naquele lugar, Deus dá uma olhada e diz, Paulo, eu vou te dar visão. Aí diz assim, não temas, mas fala e não te cales. Porque apesar de uns blasfemarem aí, eu estou fazendo com que corações se abram. E aí eu vou te dizer uma coisa. Eu, Paulo, estou contigo. E ninguém, eu não sei quem pega essa palavra, ninguém poderá te fazer dano. Porque eu tenho, muito povo nesta cidade. Você entende isso? Deus dizendo, eu tenho gente aí, fica tranquilo. Aí diz o texto, e permaneceu aonde? No lugar onde tinha gente que por eles apedrejavam Paulo. No lugar onde tinha gente que blasfemava. No lugar onde tinha gente com a cara feia. Permaneceu Paulo em Corinto 1 ano e meio, instruindo-lhes na palavra de Deus. Aqui eu quero parar, porque eu fico me perguntando se conseguiram silenciar a voz. Não. Porque não há resistência que te pare quando Deus te plantou para o êxito. Por mais indiferença, por mais resistência, por mais corações, se você está apegado a Cristo. Os seus passos são dirigidos por Ele, a sua movimentação vem dele e tudo mais. Por isso, descanse o coração em Jesus. Porque Ele sabe fazer você ir mais longe do que você pensa. Quem sabe, Paulo disse, 1 mês eu prego aqui, está tudo certo. Mas a Bíblia diz que 1 ano e meio, Paulo pregava. E alguém olhando e dizendo, eu blasfemei, o cara não parou. E Deus dizendo, não para não. Por quê? Porque eu sou com ele.
Eu estou na vida dela e ela não vai sucumbir diante da resistência, não. Ela vai longe, ele vai longe. Esta casa ainda vai ser muito abençoada. Este lar ainda vai ser muito abençoado. Este projeto ainda vai ser muito feliz. Deus está falando com você. Porque o mesmo Deus de Paulo é Deus na sua vida. Onde você entrar, ele entrará contigo. Onde você colocar as mãos e disser, Senhor, me ajuda a resolver, ele vai resolver com você. Porque é ele, é Melio, é Vovácia, é Mitio, que é Melio, é Badagato, que é Mimil, o Bimado, Tia. Deriere de que Bimonti, o Tocomo, Tia. E de Catacato, como Tia. De que mete, que ato, ele que atacadaga. O que bene que ataca. Todo como. E minata, cato como Tia do Acamar. Estou recebendo a palavra de Deus no coração e eu estou dizendo, Deus é contigo. Deus é contigo no negócio. Descansa. Descansa. Confia, espera, não se desespere por nada. Fica tu com teu coração em paz, porque quem manda é Deus no negócio. Quem reina é Deus no negócio. Ele sabe fazer a obra dele na sua vida. Talvez você está me ouvindo hoje e está dizendo, mas pastor, doeu tanto a indiferença daquelas pessoas. Pastor, eu senti tantos impactos no meu corpo físico que eu estou aqui, pastor, sentindo dores por todo lado. Descanse seu coração no Senhor. Ele vai te dar saúde, ele vai te colocar de pé, porque ele te colocou aí para bom êxito. Você vai sair com vida, de pé, com mais força, com mais graça, com mais alegria, mais autoridade, com mais bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor vai te ajudar no caminho. O Senhor vai te ajudar no caminho. Deus será glorificado. Deus será engrandecido. Deus será honrado na tua vida. Recebe o que Deus está te dando. E caminha com o coração tranquilo, porque o Senhor é Pai sobre a sua vida. O Senhor é Pai sobre a sua história. O Senhor é Pai sobre o teu coração. Esta manhã de sábado ele marcou para te dizer que fechou a porta do coração. Cooperou para que você descobrisse algo diferente da graça de Deus no seu caminho, na sua caminhada, na sua vida. Recebe de Deus o que Ele está liberando, porque o tempo de Deus é chegado na tua história. Que Deus te abençoe e que você saiba que o final será com você tendo vida longa, dentro do lugar, vivendo novas portas, sendo alvo de carinho, de abraço e da gratidão de gente que te valoriza como outros não valorizaram. Apenas creia. O Senhor é na tua vida. Pai Celestial, obrigado por essa manhã com a tua palavra. Obrigado por essa manhã de consagração. Continua abençoando os meus irmãos e irmãs que sempre cooperam conosco e participam dessa live. Que todos sejam muito abençoados. Tu tens me dito que felizes são aqueles que abrem a mão, Senhor, sobre esse ministério. Porque o Senhor tem preparado e reservado um tempo assim, de grande produtividade, de grandes bênçãos para essas pessoas. Eu te peço que elas vivam, desfrutem de todo o bem do Senhor e elas tenham uma colheita linda e preciosa das grandes maravilhas que o Senhor tem para elas. Que o Senhor seja com elas na entrada, seja com elas na saída. Glorifique o teu nome na vida delas.
estabelece todo o teu plano, todo o teu desígnio e cumpre sobre elas todo o teu propósito. Porque eu sei que onde as tuas mãos estão estendidas, ninguém impede o teu agir, ninguém impede o teu trabalhar, ninguém impede o teu mover, ninguém impede o teu movimentar de Deus. Eu sei que tem gente que está me ouvindo nesta manhã, Senhor. Dios mi budiasi. Ebenekiado que me bona nasi te revorio do jomono como te assemi bandio. Palaratata canto como te otomuti assemi bate katache me bova nakato que me meneriminia. Eu sei que tem gente que está me ouvindo nesta manhã, Jesus, que vai viver algo diferente da tua parte. Eu sei que tu não erras no endereço daqueles que o Senhor escolhe. Eu sei que o Senhor, como abriu portas para Paulo, como criou oportunidades, como apontou caminhos, o Senhor pode estar apontando caminhos. Diante das resistências, eu sei, toda a experiência nossa parece tão pequena, porque é difícil lidar com a indiferença do coração. Mas o Senhor sempre tem uma casa ao lado da sinagoga para acolher o coração e a alma aflita, para ser bênção, para a vida dos que amam ao Senhor. E eu sei que o Senhor está nos levantando neste dia como instrumentos de graça, porque há filhos teus que estão intercedendo comigo por outros homens e mulheres que precisam do Senhor. Dê uma grande vitória a cada um e faz com que neste sábado grandes bênçãos sejam derramadas. E que nesta semana que chega grandes vitórias venham sobre a vida dos que clamam e creem. Porque eu sei que o Senhor é na vida desta mulher e na vida deste homem. Tu serás glorificado. Porque o teu plano e o teu desígnio jamais foi, jamais é, jamais será invalidado. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Para a tua glória eu te peço. Fica em nós e conosco. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos. Que Deus abençoe sua casa. Estamos sempre orando por você e por sua família. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado, uma semana de paz e vitória. Deus abençoe a todos. Estamos orando por sua casa. Deus vai dar vitória na vida do seu filho. Deus vai dar vitória na vida da sua filha. Deus vai dar vitória a você no seu casamento. Deus vai dar vitória a você no meio da sua família, porque Ele é maior na sua história. Que Deus te abençoe. Creia apenas, confie apenas, dependa apenas, espere apenas, porque maior é o Senhor que está contigo no caminho, na jornada, no trajeto e na trajetória. Sempre, sempre o Senhor está contigo. Deus abençoe irmão Roberto, irmã Luciana, irmã Jeane. Deus abençoe irmão Carlos. Conto com as nossas orações. Deus abençoe irmã Nívia. Deus abençoe a todos que passaram por aí. Um ótimo dia debaixo da graça de Deus. E creia, Deus vai te dar vida longa e de grandes bênçãos aonde você está. Deus abençoe.